A gente vai mostrar para você essa cena que viralizou logo depois da queda do avião, a Avenida Marquês de São Vicente, que dá acesso a outros pontos principais, como a Avenida Pompeia. Ali nós temos uma movimentação intensa, porque fica o CT do Palmeiras e também do São Paulo. É uma região às 7 horas da manhã, extremamente movimentada numa sexta-feira. Antes de soltar essa cena, você percebe que aqui é uma área de cruzamento. O semáforo fechado, os carros esperando. É aqui que vem a Avenida Marquês de São Vicente. E ela vai ter acesso à região da Avenida Pompeia, chegando Perdizes, Barra Funda e vai indo. Nesse outro ponto aqui, nós temos essa ilha, digamos assim, onde há uma concentração de uma área verde, inclusive coqueiro. Quando eu soltar essa imagem daqui a pouco, você vai perceber que a aeronave chega a tocar nesse ponto. E como o especialista também nos disse, esse ato pode ter feito uma diferença também importante nessa tentativa de pouso forçado nessa grande avenida aqui de São Paulo. Solta a imagem. Você vai perceber a aeronave vindo logo aqui na sequência. A gente tem essa movimentação sendo realizada pelas câmeras. Olha a aeronave aqui. Ela tenta, pelo menos no jargão ali utilizado pelos especialistas, é um pouso de barriga. A aeronave, ela vem numa tacada só. Ela atinge aqui parte desse coqueiro que está nessa região onde tem essa concentração verde, faz esse ato de levemente esse movimento e vem numa sequência que é impressionante, você não consegue ver mais nada. A imagem em movimento, olha o ônibus ali que foi atingido. Na sequência, um dos últimos carros passam, a aeronave passa rasgando ali no canto. Logo nessa sequência, quando a gente percebe esse movimento, você viu o ônibus que passa ali nessa... A gente pode tirar a nossa tarja, porque tirando a nossa tarja, você consegue ver, exatamente com uma precisão que é impressionante. Se esse semáforo abre, ali nós teríamos pelo menos uns 8 carros envolvidos. Suponhamos que teremos uma média ali de pelo menos 2 passageiros. Seria uma tragédia muito pior do que essa que a gente está vendo nesse instante. Horário de pico, 7h18 da manhã, numa sexta-feira aqui em São Paulo. Um ponto muito próximo, inclusive, da Marginal Tietê. Quando a gente vê esse movimento acontecendo, a gente fica verificando e tenta entender, junto com a ajuda de especialistas, fizemos hoje o dia todo, esse ato. Quando a aeronave cai, ela completamente abastecida, a explosão ela acontece logo na sequência. O ônibus que foi atingido, havia no início do dia uma dúvida muito grande, se a aeronave atingiu o ônibus ou se foram os destroços com essa pancada, a aeronave se desfazendo. Porque a imagem que a gente tinha no começo do dia era impressionante, você não conseguia nem localizar e fazer a identificação de um avião. Esse que é um King Air F-90, fabricação de 1981, uma aeronave com uma medida que é considerável, são 14 metros de envergadura, como eu te falei, 12 de comprimento, 5 de altura e tanto tínhamos o empresário, o advogado, melhor dizendo, ali, o Márcio Lousada, como também o piloto, o Gustavo Medeiros. Eram as únicas pessoas que estavam nesse avião no momento do acidente. Mas no ônibus, essa era a situação também muito delicada em relação ao resgate, porque as pessoas estavam dentro desse transporte coletivo. Então, de acordo com o depoimento que também acompanhávamos aqui nessa cobertura, um homem disse que a porta desse coletivo, ela travou. Então, eles começaram a quebrar os vidros para tentar sair dali, porque a imagem, eles não entendiam aquilo que estava acontecendo. É difícil a gente imaginar que uma tragédia dessa magnitude vai acontecer num ponto tão importante, também tão movimentado na cidade de São Paulo. Eles conseguiram sair. Nós tivemos um motociclista que chegou ainda a ser atingido por um estilhaço. Ele foi encaminhado para o hospital, ficou ferido na região ali do seu braço direito. Uma outra senhora caiu dentro do ônibus, o impacto acabou atingindo a região da cabeça. Ela foi levada também para um hospital particular na região da Pompeia e recebeu todo o atendimento necessário. Durante a tarde, ali por volta das 13 horas, nós acompanhamos o CENIPA fazendo o seu trabalho logo depois do acidente e a gente lembra que foi uma mobilização enorme. Foram mais de 40 homens do bombeiro, um total de 15 viaturas, como disse hoje para a gente a responsável por toda essa parte de informação e comunicação do batalhão para verificar exatamente o que aconteceu ali para apagar esse fogo. Eles utilizaram uma substância específica que, misturada juntamente com a água dos caminhões, é possível abafar o fogo, porque de acordo com a explicação que foi hoje trazida por ela, o objetivo principal é evitar que esse consumo de oxigênio ele continuasse acontecendo e o fogo se alastrando. É uma região, inclusive, também com muitos prédios. Então, isso é assustador em relação à piora do cenário que poderia ter ocorrido. E já, obviamente, lamentando as mortes que aconteceram nessa sexta-feira.